Fala família Cruz Maltina, sejam bem-vindos ao canal Sociedade Malta, direto do nosso Nordeste, para falar sobre o nosso gigante, Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse confronto direto contra o Ceará pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida válida pelo segundo turno, estamos chegando à reta final e o Vasco realmente terá confrontos diretos. Um dos primeiros será esse aí contra o Ceará, e a gente já teve outros, né, como os confrontos contra a Sport e contra a Fortaleza, né? Para essa partida o Vasco vai ter alguns desfalques, né? E o principal deles, que deve ser confirmado durante o dia de hoje ainda, é o Germancano, que testou positivo para a Covid-19. A gente vai falar muito sobre a importância da ausência do Germancano para esse time atual do Vasco, mas antes de tudo, quero pedir para você, deixe seu like aí se puder, se gostar do vídeo, e também compartilhe o nosso conteúdo com a galera. E se não for inscrito, inscreva-se, tem um botãozinho aqui que você pode clicar no canto do vídeo, que você pode se inscrever, você não paga nada por isso. E ainda te digo mais, se ativar o sininho de notificações, o YouTube te avisa sempre que subir um vídeo novo aqui no canal SM, beleza? Então depois da vinheta, desfalques, provável escalação, a importância desse confronto e retorno. O Vasco vai ter retorno de jogadores importantes para esse duelo contra o Ceará, logo após a vinheta. O jogo de hoje é importantíssimo para o Vasco, é um jogo que é confronto direto contra o Ceará. O Vasco, que hoje ocupa a 17ª colocação com 24 pontos, enfrenta o Ceará, que está ali na 15ª colocação com 2 pontos a mais, 26 pontos, né? Então, para você ver a importância desse confronto, um jogo em que o Vasco pode continuar tendo uma boa sequência. O Vasco que vem de 4 jogos sem derrota, 3 pelo Brasileirão, foram 2 empates e 1 vitória, ganhamos do Sport, depois fomos até São Januário, empatamos naquele jogo amargo contra o Fortaleza e poderíamos ter saído vitoriosos do Morumbi se o Jadson não errasse, né, aquela bola lá na zaga, né, dentro da grande área do Vasco, e acabou dando um presente para o Luciano. Enfim, de 9 pontos conquistamos aí 5, né, 1 vitória e 2 empates. Não é tão ruim assim, mas quando você pega a classificação do Vasco, de fato, realmente seriam pontos importantíssimos se o Vasco conquistasse 9 pontos, né? Ou, na pior das hipóteses, conquistasse 7, né? Poderia ser isso também, o Vasco ganhando do Sport, ganhando do Fortaleza e empatando contra o São Paulo, seria o melhor dos mundos, né? Mas enfim, vamos para esse duelo direto contra o Ceará, jogo válido pela 23ª rodada. O Vasco ainda tem 16 jogos na competição, temos aí 15 rodadas pela frente, mais um jogo, aquele jogo a menos, né, que nós temos que cumprir contra o Palmeiras. Então o Vasco tem sim a possibilidade de ganhar metade dos jogos, só que é isso que tem que acontecer. O Vasco tem que ganhar metade dos jogos para realmente eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento, né? O Vasco terá um desfalque importantíssimo. Germancano testou positivo para a Covid. O Vasco fez outro teste, estão aguardando sair o resultado. Mas se for confirmado que realmente nesse segundo teste o Germancano está positivo para a Covid, de fato será um desfalque importante, não só para essa partida, mas para os próximos jogos. O Germancano deve ficar 3 jogos de fora contra o Ceará, próximo duelo do Vasco da partida de volta contra o Defensa e Justiça, e também deve ficar de fora do jogo lá em Porto Alegre contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, são 3 jogos em que a gente pode ficar sem o nosso principal artilheiro. Ele que tem 20 gols na temporada e tem aí 20 gols na temporada de 39 que o Vasco fez durante 2020. Para você ver a importância do Germancano para esse atual time do Vasco, né? Um dos principais artilheiros, inclusive, do Brasil. Então, se a gente tem o desfalque, por outro lado a gente tem alguns retornos, né? O principal deles, o Benítez. Benítez treinou e está relacionado para a partida. Quem vai estar de volta à disposição do técnico Alexandre Gracelli é o Benítez, Ribamar, Bastos, Thiago Reis e Ulisses. Esses jogadores voltam a ser opção para o técnico interino, aí, o técnico substituto,
ele que está substituindo o Ricardo Sapinto, que também está de fora por conta da Covid, ele e o Rui Mota, que é o seu auxiliar, estão de fora, estão se recuperando, né, afastados aí por conta do coronavírus. E a provável escalação do Vasco para esse confronto direto contra o Ceará deve ser então Lucão, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan, Léo Matos, Léo Gil, Andrei ou Marco Júnior, Neto Borges, Benítez, Gustavo Torres, Thiago Reis ou Ribamar. Esse deve ser o provável time que vai a campo logo mais às 18 horas, né? Partida que vai ser transmitida apenas pelo Premier, né? Às 18 horas em São Januário. Então, esse é o provável time do Vasco. Na minha opinião, aqui eu iria como a gente precisa de um meio campo mais ofensivo, de melhor qualidade, para essa partida, embora eu esteja falando isso contrariado, eu iria com o Andrei ao invés do Marco Júnior, né? Por quê? Porque o Andrei tem uma condição de finalização melhor, é um jogador que consegue dar o último passe bem melhor do que o Marco Júnior, mas é um jogador que não marca e não participa tanto da marcação quanto o Marco Júnior, né? Então, como o Vasco vai precisar criar muito mais do que defender, espero eu, né? Porque contra o Fortaleza não foi assim. Espero que o jogo do Vasco seja esse, que o Andrei possa, né, tentar aí recuperar a sua condição de titular. Outra situação que eu me posiciono aqui em relação ao ataque é que eu iria de Thiago Reis, né? Fisicamente o Ribamar é bem melhor, porque é um jogador que participa mais do jogo, dá mais calor na zaga, né? Então, como é um jogo que o Vasco vai ter que pressionar ali na linha de frente, o Ribamar seria importante para esse aspecto. Entretanto, como tem o Gustavo Torres, que também tem uma disposição física interessante, iria de Thiago Reis, porque é um exímio finalizador, e na ausência do nosso principal finalizador, Germancano, eu iria com o Thiago Reis, mesmo ele voltando de Covid, né? Pode ser que o jogador esteja fora de ritmo, pode ser que não esteja bem fisicamente para jogar os 90 minutos, mas aí eu começaria com o Thiago Reis, né? Vamos falar um pouquinho sobre o time do Ceará. O time do Ceará não ganha 9 jogos, a última vitória foi contra o Coritiba, 2-1 ali no final de outubro ainda. É um time que está buscando aí, né, com o Guto Ferreira, voltar ao caminho das vitórias, né? Vai ter 3 desfalques para esse jogo, um deles importantíssimo. O Fernando Sobral, que é um jogador que participa bem do jogo, é um jogador de meio campo muito ativo, inclusive. Ele costuma dar muito trabalho ali, né? Um jogador que participa bem, quem gosta de jogar cartola sabe que é um bom pontuador. E não vai ter também o Thiago e não vai ter o William Oliveira, né? Viseu também está de fora, Felipe Viseu, que chegou há pouco, está de fora por lesão e não deve estar à disposição também, né, do técnico Guto Ferreira. Provável escalação do time do Ceará: Richard no gol. Pois é, Richard no gol, colocou o Fernando Praz no banco, né? Então, Richard no gol, Samuel Xavier pela direita, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco pela esquerda, Fabinho, Charles, Vinícius, que está jogando um bolão. O Vasco vai ter que ter muita atenção com esse jogador, é um jogador que costuma incomodar bastante. Lima, Léo Chu e Kleber, que é um jovem artilheiro aí, né? O Ceará vai ter aí alguns confrontos diretos nas próximas rodadas. Esse jogo pode encaminhar aí, realmente espero que não, mas pode encaminhar uma boa sequência para o Ceará, né? O Ceará vai pegar o Vasco, depois sai para pegar o Bahia lá em Salvador, aí sai para pegar, aí volta para o Ceará para pegar o Atlético Goianiense, enfrenta o Fortaleza e enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Então, todos aqui confrontos diretos, né? O Vasco, por outro lado, vai ter aí 9 partidas importantíssimas que realmente podem, né, dizer como vai ser de fato o final de ano dos vascaínos, né? O Vasco enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, para na quinta-feira enfrentar o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, a partida de volta, e aí a sequência do Brasileirão é a seguinte: sai para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre, volta para o Rio de Janeiro para fazer o clássico contra o Fluminense e recebe o Santos, né? O Vasco ainda vai ali ao Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense, vai até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense e volta para o Rio de Janeiro para enfrentar Botafogo e Curitiba.
e sai até São Paulo para enfrentar o RB Bragantino. Então, desses 9 confrontos, o Vasco vai ter pelo menos aí 7 confrontos diretos, né? Contra Ceará, contra Santos, contra Atlético Paranaense, contra Atlético Goianiense, contra Botafogo, contra Curitiba e contra RB Bragantino. Então, para você ver a importância, né, que o Vasco tem aí no próximo calendário, né, do mês de dezembro, partidas importantíssimas até janeiro, que vão definir de fato como é que a gente vai virar o ano, né? Se com boa perspectiva para a Copa Sul-Americana e para o Brasileirão, ou de repente sufocado como foi em 2018, né? Espero que a gente tenha realmente uma sequência muito positiva nesses 9 jogos que vem, para que a gente realmente possa encaminhar aí classificação para a Sul-Americana, de repente buscar uma pré-Libertadores, né? Algo que a torcida não está enxergando ainda. Acho que é muito precoce realmente, a gente tem que ir jogo a jogo, mas de fato olhando o nosso calendário, dá para a gente buscar pelo menos aí 50%, 60% dos pontos disputados, né? Isso se o departamento médico do Vasco conseguir melhorar o protocolo aí de segurança, de prevenção em relação à Covid-19, porque toda rodada de fato o Vasco vem sendo prejudicado por conta dos testes positivos para a Covid e também por conta de lesão, né? Então que o Vasco realmente possa se organizar através do seu departamento médico, se tiver que realmente concentrar mais os jogadores, evitar que os jogadores tenham contato fora do clube, de fato tem que fazer agora, porque a gente já perdeu muitos, né? Muitos duelos, muitos confrontos por conta de jogadores estarem afastados, né? Então afaste os jogadores do cenário total, coloca os jogadores concentrados para que a gente possa ter uma tranquilidade maior para trabalhar. O Vasco, que hoje é um dos clubes o clube mais afetado pela Covid no Brasil, e realmente o Vasco precisa, como o elenco é mais curto, o Vasco precisa diminuir qualquer possibilidade de perda de atletas durante as rodadas, né? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva, tá? Pode clicar aqui, ó, e se inscrever. Você também pode se tornar um membro do canal aqui no botãozinho Seja Membro e participar da nossa família Sociedade Malta, beleza? Então o vídeo de hoje fica por aqui, que vem a vitória, que vem os 3 pontos e que o Vasco suba ali para a 14ª posição. O Vasco precisa afastar qualquer possibilidade de Z4, né? Fica com Deus e até mais.